Olá, eu sou Humberto Pinheiro. A Assembleia Entrevista de hoje fala com ela. Os belos olhos verdes do Parlamento baiano, Fabíola Mansur. Discurso forte, extremamente viril. Fabíola Mansur definitivamente traça o seu espaço, finca a sua bandeira nas fronteiras da história do Parlamento baiano. Ela estudou o ensino fundamental lá na Escola Evaristo da Veiga, no Rio de Janeiro, entre 68 e 73, ensino médio no Colégio Marista, já aqui na Bahia. Fabíola Mansur chega aqui em 74 a 76, está lá pelos espaços do Colégio Maristas. Graduou-se em Medicina pela Universidade Federal da Bahia entre 80 e 87. Especialização em oftalmologia pelo Hospital Edgar Santos e especialização em córnea externa. Córnea externa. É. Correto? Córnea externa pelo Instituto, me socorre, pelo Instituto Bascom Palmer Eye Institute. Isso é que é um inglês, um sotaque londrino. A deputada Fabíola Mansur é presidente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Serviços Públicos. E Cultura. E Cultura, um título extenso. Daí porque dá para os senhores entenderem o trabalho insano que a nossa Fabíola Mansur desempenha aqui no plenário e nas dependências da Assembleia Legislativa da Bahia. Está longo, mas ela faz por merecer. O projeto de lei 19.585 foi elaborado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também em parceria com o Executivo Estadual, votado aqui na Assembleia por unanimidade. O passe livre intermunicipal é o resultado prático desse projeto 19.585. Passe livre intermunicipal para pessoas com deficiência beneficia em âmbito estadual pessoas com deficiências que possuem renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo. Mas esses detalhes nós vamos discutindo com a deputada Fabíola Mansur daqui para frente. Deputada, bom dia, boa tarde ou boa noite, já que nós estamos na grade por tempo indeterminado. Então, é um grande olá para você que nos assiste aqui. É um prazer, Humberto, estar sendo a entrevistada da Assembleia Entrevista, esse programa que tem uma grande importância para divulgar os trabalhos da nossa Assembleia, levando informação ao nosso povo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com a história. Esse é o primeiro mandato nosso. Nos 2 primeiros anos, presidimos a Comissão da Mulher e muitas vezes trouxemos temas importantes na defesa dos direitos das mulheres, temas às vezes polêmicos. E agora, com muita honra, presido uma comissão de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Serviços Públicos, que muitas audiências fez, mas sobretudo essa, do passe livre intermunicipal, que foi aprovado nesta casa há 5 anos e é chamada do direito dos direitos. E por que isso? Veja que a pessoa com deficiência tem garantias de direitos na Constituição, na Lei Brasileira de Inclusão, mas é muito difícil, às vezes, aproximar a lei que está no papel da vida real. O passe livre, ele é quem garante que as pessoas com deficiência possam, Humberto, ter acesso a outros direitos, como saúde, como educação, como cultura. E ela foi um marco há 5 anos e foi sancionada pelo ex-governador Jacques Wagner, que foi homenageado ontem aqui, pela pressão, pela luta da militância da pessoa com deficiência, que reúne aí o deficiente visual, auditivo, deficiente físico, intelectual, e que é uma parte significativa da população baiana. Estima-se que 25% da população tem algum tipo de deficiência. Então, isso significou a vitória do movimento, a vitória da militância, que gera o quê? Autonomia, liberdade, gera a possibilidade de ir e vir, gera acesso a outros direitos. Perfeito. Lógico que muitos desafios a gente tem pela frente, Humberto. Perfeito. Eu estou aqui em dócil para lhe fazer a primeira pergunta. Qual é o objetivo do passe livre intermunicipal para pessoas com deficiência, deputada? Muito bem. É o acesso tanto metroviário, do metrô, ferroviário, aquaviário, no ferryboat e rodoviário, de pessoas que já a pessoa com deficiência, na sua grande maioria, ela não tem um poder aquisitivo que lhe permita sequer subsistir.
E, às vezes, essa impossibilidade de se locomover impede ela de ter acesso. A mobilidade é o primeiro dos direitos, por isso é chamado direito dos direitos. Então, o Estado garante a gratuidade nos ônibus, nos ferryboats, enfim, para que essa pessoa com deficiência tenha acesso, ela possa ir entre os municípios. Isso é muito importante, pode parecer uma coisa pequena, mas veja que muitas pessoas que estão, sobretudo no interior, nos cantões da Bahia, para ter acesso, por exemplo, a um tratamento de saúde de alta complexidade, muitas vezes ela não ia porque não tinha dinheiro para a passagem de ônibus intermunicipal. A garantia, o convencimento que é preciso a gente, com as empresas, com compromisso social, as empresas que são concessionárias do nosso Estado, dar a sua parcela de contribuição para garantir direitos à pessoa com deficiência, esse é o princípio do passe livre intermunicipal. Perfeito. Admitamos que eu tenha um horário, um ônibus específico por volta de 11 horas da manhã daqui para a Feira de Santana. E aí, de repente, esse ônibus ele pode ter disponibilizado quantas poltronas para o deficiente ou é indiferente o número de assentos? Na verdade, existe um limite de 2 assentos, né? Esse limite eu considero particularmente pequeno. Mas, sobretudo, quero pontuar que muitas vezes esses 2 assentos, se tem uma pessoa com deficiente, um deficiente intelectual, uma pessoa down, que leva seu acompanhante, algumas companhias de ônibus consideram aquelas 2 poltronas como tomadas, então, a próxima pessoa que está nessa linha intermunicipal já não vai ter acesso. Existe o pedido que seja garantido, se os ônibus não teve sua cota vendida na sua totalidade, perfeito, que esses 2 lugares eles não sejam o limite mínimo. Esses são desafios que a gente precisa vencer. Quer ver um outro exemplo? Existem algumas empresas que, a despeito dessa lei, a lei hoje é 12.575, sancionada há 5 anos, exatamente hoje, no dia 26 de abril de 2012, era sancionada essa lei. Essas empresas, elas muitas vezes requerem que a pessoa com deficiência chegue 4 a 5 horas antes para garantir. Isso é um absurdo. É um absurdo, é desumano. É quase como eu vou criar mais obstáculos para além dos obstáculos de preconceito comunicacionais que tem a pessoa com deficiência. Então, a gente quer, com o passe livre, falar da conquista, dos avanços que foram importantes, mas falar dos desafios. Esteve aqui ontem o doutor Eduardo Pessoa, que é da AGERBA, a Agência Reguladora Fiscalizadora e que outorga o passe livre. Tiveram aqui a Superintendência da Pessoa com Deficiência, o Alexandre Baroni, e o secretário Carlos Martins, que cadastram e recebem a documentação. E, aliás, eu quero pontuar que nós já tivemos grandes dificuldades para a emissão do passe livre intermunicipal, que durava, às vezes, 3, 4 meses. Nós já reduzimos esse tempo para 40 dias. Quais são os documentos exigidos, deputado? Olha, na verdade, você tem a carteira de identidade, o comprovante da deficiência, que passa por como se fosse um atestado médico dessa deficiência de longo prazo. O deficiente busca esse passe livre e se regulamentar, se autorregulamentar, onde? Bem, ele pega um formulário, esse formulário que ele tem acesso pelo site ou ele recebe pelo correio e manda toda essa documentação do atestado da deficiência para a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. A partir do momento da constatação que aqueles critérios foram todos atendidos, essa outorga é feita em parceria com a AGERBA e é a carteira que lhe permite esse passe. Mas, assim, voltando ainda às empresas, eu diria que muitas empresas, os agentes rodoviários que estão lá vendendo a passagem e que têm que outorgar uma passagem livre a partir da carteirinha, eles, às vezes, desconhecem essa carteira, ou dizem que não é válida, ou pedem outra carteira. Então, nós temos que discutir esses desafios para a gente continuar garantindo direitos, continuar fazendo cumprir a lei, humanizando os agentes que estão nesses terminais, acessibilizando também os terminais, porque nem tudo é passe livre. A lei do passe livre, ela garante, por exemplo, uma quantidade mínima de ônibus adaptados, porque na grande maioria das empresas, se eu fosse
uma cadeirante, por exemplo, eu teria dificuldade em estar nos ônibus, porque eu teria que ter uma pessoa para fechar a cadeira, me carregar no colo, colocar em cima, porque os ônibus não são adaptados. Até a própria carroceria já não vem com esse tipo de Existe expectativa. Exatamente. Existe, Humberto, uma exigência que a gente vai tentar que se faça cumprir para que cada empresa tenha pelo menos um ônibus adaptado, né? Que é mínimo, mas que é pouco. É pouco, mas pelo Pouco menos demais. um ônibus adaptado que a gente... Porque esses direitos, eles não são favor, não é por pena. A gente tem que ter um pouco de solidariedade para os problemas que não são nossos. Eu digo que parece que a humanidade está perdendo um pouco isso. A humanidade está perdendo esse conceito da coletividade, né? Eu quero defender o que é meu, mas o que é do outro, a gente não sabe se um dia alguém pode ficar cego, alguém pode ter um acidente de trânsito, virar um cadeirante. Então, a gente tem que defender aquilo que a gente acredita e, como ser humano, defender quem mais precisa, defender cidadania plena a todos os brasileiros, né? Porque eu acho que se você não pensa coletivamente de forma solidária, o deficiente é você. Um deficiente espiritual, que eu diria. Então, assim, ontem nós tivemos uma grande discussão, tivemos pessoas com deficiência dos vários movimentos, o Conselho Estadual teve aí, de todos os territórios. Teve gente lá da sua terra, de Conquista, de Itabuna, de Feira, de Serra do Ramalho. Exatamente pessoas que estão lá na ponta, que têm a lei, mas vem muitas vezes essa lei não ser cumprida ou venha desrespeitada e a Gerba, junto com a Assembleia Legislativa, junto com a Secretaria de Justiça e Cidadania, Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, nós vamos desenvolver cursos de capacitação para agentes rodoviários, grupos de trabalho para conversar com os donos de empresa, cartilhas que essa Assembleia poderá produzir a respeito do passe, para a gente tentar progredir na lei. Né? Muitas leis estão no papel, mas não vêm para a vida real, né, Humberto? E a colaboração da Comissão da Educação para isso. Para solicitar esse passe, o que efetivamente o deficiente tem que fazer, deputado? Busca a secretaria, né, através da Superintendência de Direitos da Pessoa com Deficiência, preenche um formulário, manda os seus atestados pelo correio e esses critérios, tem uma equipe... Pode ser por e-mail, não, né? Pode ser pelos correios, pelos porque correios. ele tem que ter o atestado. Pelo e-mail tem que ter, exatamente. Não, o formulário, eu digo, ele baixa o formulário pelo e-mail, preenche esse formulário, manda fotocópia dos seus documentos e mais o atestado né, da perícia do INSS. Isso é recepcionado pela SUDEF, pela Superintendência de Direitos da Pessoa com Deficiência, e aí eles vão obedecidos os critérios. Na verdade, a outorga da carteira da Gerba em parceria. A Gerba é independente, mas é um órgão que está ligado à CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura. Então, a Gerba, então, fornece essa carteira, e essa carteira ela é mandada pelos Correios para aquela pessoa, porque a gente não vai fazer a pessoa vir aqui. Imaginemos que o deficiente não tenha, na verdade, a mobilidade mental, não seja capaz de tomar essas iniciativas que a senhora acaba de colocar. Pode ter um procurador? Claro, existe o acompanhante, né, legalmente constituído. No caso, por exemplo, de uma pessoa que tem Down, né, a síndrome de Down, algum transtorno de espectro autista, que são ou paralisia cerebral, você permite que o acompanhante, inclusive, garante também ao acompanhante que a ele seja permitido também a gratuidade no sistema intermunicipal, seja ele rodoviário, ferroviário, enfim. Perfeito. Então vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho para discutir sobre a questão da lei do passe livre. Ser mãe é um momento mágico na vida de toda mulher. A expectativa é enorme, as roupinhas, a gente não vê a hora. Não importa se é menina ou menino, o que a gente quer é que venha com saúde. Mas para isso, os nossos bebês precisam da sua proteção. Todos nós precisamos combater o mosquito da dengue. Está provado que ele também transmite a chikungunya e o zika vírus. Se uma grávida contrair zika, o bebê pode nascer com microcefalia, que causa sequelas para o resto da vida. O perigo do mosquito aumentou e, mais do que nunca, a Bahia precisa da ação de todos juntos. Faça a sua parte. O mosquito gosta de água parada. Qualquer brechinha na caixa d'água é um perigo. E a laje, já deu uma olhada hoje? Se chover, não esqueça de limpar com o rodo, viu? Tenha muito cuidado com o lixo para não acumular água. E baixe o aplicativo Caça Mosquito para denunciar os focos de difícil acesso. Proteja nossos bebês da microcefalia. Agora é todo mundo contra o mosquito. Governo do Estado.
Bahia, terra-mãe do Brasil. Subir ao palco, cantar para multidões, tudo isso é muito emocionante. Mas ser pai não dá para explicar. É estar junto, rir, cada dia é uma coisa nova. Você aí, não deixe o tempo passar. Procure a Defensoria Pública mais próxima e faça o reconhecimento do seu filho. É simples e o exame de DNA é gratuito. Ação Cidadã. Sou pai responsável. Uma iniciativa da Defensoria Pública da Bahia. A TV Assembleia trouxe uma série de perguntas para que a senhora possa responder ao nosso telespectador. Por exemplo, Luciana Guimarães, lá da Pituba, deputada, ela pergunta: quais os documentos para ter o passe livre? Tem que ser originais? Tem um atestado que você atesta a deficiência, que é dado pela perícia, ele tem que ser original, sim, e os outros documentos podem ser fotocópia de identidade, né, CPF, e eles têm que ser mandados pelo correio para a Secretaria de Direitos Humanos, que é quem cadastra essa pessoa com deficiência. Porque, veja, Humberto, nós temos que ter um controle, e eu diria assim que 90% ou até mais, todo mundo faz a forma correta. Mas a gente tem que coibir as fraudes. Claro. As fraudes no sistema que geram, na verdade, uma desconfiança de que esse é um direito que deva continuar a ser garantido. A gente vê isso muito, né? Nesse Brasil que a gente está vendo, aliás, tanta corrupção, tanta gente querendo levar vantagem. Sempre tem aquele que quer fraudar carteira de estudante, também o passe livre. Então, por isso que esses documentos, eles precisam ser, sobretudo atestado da pessoa com deficiência, tem que ser originais, enviados pelo correio. Olha, a deputada Joelma Matos, ali de Cajazeiras, ela pergunta: deficiente visual pode pedir o passe livre? Claro que sim, está entre as categorias, se comprovada a deficiência, seja ela visual, auditiva, intelectual ou física, tem direito pela lei 12.575, Joelma. Então, se você é deficiente visual ou conhece alguém, é importante que você conheça a lei. E é por isso, aliás, Humberto, que eu sugeri, como presidente da Comissão de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Serviços Públicos, a gente emitiu uma cartilha para que as pessoas conheçam seus direitos. Esse que é o direito dos direitos, o direito de ir e vir. Ronaldo Figueiredo, deputado, lá do Cabula. Como é que ele deve fazer para renovar o passe livre? É a pergunta de Ronaldo. A renovação segue o mesmo processo do que a emissão da primeira carteira. Agora, é importante que a gente faça também uma diferenciação entre a carteira do passe livre intermunicipal, né, para a carteira do passe livre municipal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ambas têm. Primeiro, a municipal, a lei municipal, aqueles municípios que não existem devem procurar os seus vereadores, vereadoras, os seus prefeitos, prefeitas. Ou o gabinete da deputada Mansu, que está à disposição. Olha, não, com certeza, a gente está sempre à disposição do povo, mas eu digo assim, eu não sou uma deputada ciumenta. Eu acho que, para garantir direitos, a gente precisa fazer grandes frentes de deputados, que tenham a coerência de defender a coletividade, o direito dos outros, aquilo que eu falava, da solidariedade. Então, eu acho que tem vários deputados aqui que se solidarizam, são sensíveis à causa da pessoa com deficiência, mas eu acho que tem que buscar aquele deputado do município, para, efetivamente, fazer pressão sobre o prefeito e garantir essa lei que seria o passe livre municipal, Ronaldo. Esse passe livre que nós falamos é o passe livre intermunicipal. Se é um indivíduo que quer sair lá de Barreiras e precisa vir a Salvador, de uma cidade a outra, e pode ser até pertinho, que é aí de Itabuna para Ilhéus. Esse é o passe livre intermunicipal. Porque existe também o passe livre interestadual, também garantido por lei federal. Que é da Bahia daqui, da Exatamente. Bahia para fora do estado. A gente precisa, eu acho que esse passe livre para a pessoa com deficiência garante direitos. A Lei Brasileira de Inclusão, que também, recentemente aprovada, também garante esse direito de ir e vir. A gente quer garantir a cidadania plena. Você não pode ter um cidadão que já tem uma deficiência e a gente está colocando outras barreiras para ele ter acesso à sua autonomia, vamos dizer assim.
Gabriel Carvalho, deputada lá de São Marcos, ele diz assim, sou deficiente e ganho um salário mínimo. Posso fazer o passe livre? Ele pode fazer o passe livre, deputada? Pode, é até um salário mínimo que você pode ter direito à pessoa, ao passe livre intermunicipal. Isso é para garantir que o passe ele vá para quem mais precisa. Veja que nessa nova gestão, vamos dizer assim, da Secretaria de Direitos Humanos, já foram emitidos, Humberto, mais de 28 mil passes livres. E todos com até um salário mínimo, porque é garantir a gratuidade para quem não tem recursos. Não é o fato de apenas ser uma pessoa com deficiência que vá me dar direito ao passe livre. Então, a renda também é importante, então indivíduos que têm renda até um salário. Então, você tem direito, sim, e deve procurar a secretaria, entrar no site. Aliás, eu quero lembrar que ontem houve uma proposta foi uma audiência pública de encaminhamento para nós fazermos a acessibilização dos sites de todas as secretarias, né? Os serviços públicos, que devem ser garantidos pelo Estado, para a pessoa com deficiência, muitas vezes são difíceis de serem compreendidos, né? E o acesso aos sites através de leitores digitais. Né? Aquele leitor que, por exemplo, um deficiente visual transforma aquela palavra em áudio, né? Nós estamos, através de uma proposição de ontem, quem sabe a gente vai conseguir, porque aí as pessoas vão ter acesso não só a esses direitos, como outros direitos que foram garantidos aqui nesta casa, que é a Casa do Povo. João Araújo, deputada lá da Ribeira, ele diz assim, meu sobrinho usa cadeira de rodas e nunca ouvi falar dessa lei. Essa lei funciona mesmo, deputada? Funciona sim, e graças também à militância dos movimentos da pessoa com deficiência, aos conselhos municipais e estaduais, João, a gente está tentando divulgar essa lei, porque muitas vezes as pessoas não têm acesso ao que está na lei para ter os seus direitos efetivados. Lógico, nós temos desafios, João, e não são poucos. Os desafios, por exemplo, dos limites de 2 lugares, os desafios de não termos terminais rodoviários adaptados para um cadeirante, os desafios, por exemplo, de não termos ônibus adaptados, os desafios, por exemplo, de não termos, e eu propus isso num projeto, de fazermos as escolas, por exemplo, do Detran, terem, na sua primeira adaptação, um carro adaptado para que possibilite isso. Os cinemas, as áreas culturais, terem cadeiras removíveis para um cadeirante encaixar. Tem lugares dedicados à pessoa com deficiência. Já se tem os estacionamentos, que é uma garantia de direito que já está consolidada. Assim mesmo é desrespeitada, porque tem muita gente, João, que passa e para, Humberto, nas vagas para a pessoa com deficiência, nas vagas. Desrespeito. Um desrespeito total. Eu acho que isso vem da educação lá na mais tenra idade. E a gente não pode dizer que os grandes formadores, os 3 pilares de formação do ser humano são a família, a escola e o trabalho, é a nossa experiência no trabalho, que também está na centralidade da vida. Então, João, procura saber, conheça a Lei 12.575, conversa, entra no site da Secretaria de Direitos Humanos e, se você obedecer esses critérios, você poderá, sim, ter o passe livre intermunicipal. Lembrando que também a questão da renda é importante, renda até um salário mínimo, até deficiência, exatamente, deficiência comprovada, que isso são critérios para que se obtenha o passe livre. São critérios universais no âmbito da aplicabilidade da lei. Deputada, Paulo dos Santos, lá da Liberdade. Pois não. Ele pergunta assim, deputada, o passe livre é só para ônibus ou também vale para o metrô? Vale sim. A lei garante que, Paulo, você possa ir e vir nos ônibus, nos trens, no ferryboat e, recentemente, num decreto, já no governo Rui Costa, um decreto de 2015, garantiu no metrô, no sistema metroviário, o passe livre também no sistema, e os mesmos critérios são seguidos. Só tem um detalhe para o metrô,
é que a CCR, a concessionária que hoje gere o metrô, ela está fazendo a sua própria carteira. E eu perguntava por que não unificar essas carteiras, inclusive, e a resposta é que as carteiras para o metrô, elas têm um chip. E esse chip, é lógico, ela torna mais cara a emissão das carteiras pela secretaria. Então, por enquanto, a carteira do metrô ela está sendo emitida pela própria empresa, mas em breve, quando a gente puder ter todas as carteiras com chip, nós poderemos ter uma carteira unificada. Paulo. Essas perguntas, todas elas dos internautas, dos nossos telespectadores, vieram via o nosso Twitter. Deputada, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho para continuar discutindo sobre a lei do passe livre. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Para mim hoje é um pouco da minha mãe, de meu pai, da minha filha, é o meu sustento, é a minha vida. Quando você começa a usar cores, você trabalha com suas mãos, com seu espírito, com sua alma. É coisa de alma. Voltamos com a Assembleia Entrevista com a deputada Fabiola Mansur, neta de deficiente visual e médica oftalmologista. De repente, de forma até inconsciente, despertou essa definição e essa capacidade da luta em benefício dos deficientes, deputada? Olha, eu acho que nem foi tão inconsciente assim. Eu acho que me tornei médica já desde o início, querendo ser oftalmologista, vendo as dificuldades do meu avô, hoje falecido, artista plástico, pintava casarios, veja, e que ficou cego por glaucoma. Aquilo virou praticamente um objetivo de vida para mim. Fiz medicina, fiz residência em oftalmologia, Humberto, e logo formada médico oftalmologista, liderei as principais campanhas de combate às causas de cegueira na Bahia. Isso tomou um volume tão grande, para você ter uma ideia, e comecei com glaucoma no Pelô, que reunia 4, 5 mil pessoas. Naquela época, isso tem 20 anos, eu vou fazer 30 anos de formada esse ano, então há pelo menos 20 anos, as pessoas não sabiam que era glaucoma, que era uma doença silenciosa que causa cegueira, como causou a cegueira em meu avô. E a gente fez uma tarefa de informar, de fazer diagnóstico precoce, de encaminhar, que isso gerou, em 2002, uma grande portaria do Ministério da Saúde, e eu fui a vice-presidente do Brasil contra o glaucoma. Isso para dizer, quando a gente acredita que você precisa fazer o bem, eu sou muito fanática da corrente do bem.
quando você tem um objetivo de fazer o bem, mesmo que impulsionado por um motivo pessoal, aquilo toma proporções e você termina beneficiando milhões de pessoas. E creio até que essa cegueira do meu avô, que lá atrás foi candidato até a política, perdeu todas as eleições, tenha me levado a, posteriormente, estar aqui como deputada. Porque como médica eu fiz grandes campanhas sem nenhum interesse político, porque você sabe que eu não faria isso há 20 anos, imagine só se candidatar agora. E acho que isso influenciou muito a bandeira que eu trago em defesa da pessoa com deficiência. Fui vereadora de Salvador. Como vereadora, o primeiro projeto foi nessa área. Criei lá a Comissão Especial de Direitos da Pessoa com Deficiência, que não existia. Me parece que agora fui a primeira presidente, seguida do vereador Léo Prates, que também é um defensor dessa causa, atual presidente da Câmara. Então, eu acho que isso está sempre presente na minha vida e sempre estará. Primeiro, que é uma causa nobre. Segunda, que é defender direitos. Eu sou muito focada na defesa de direitos, na defesa, por exemplo, de direitos LGBT, na defesa da tolerância religiosa, contrária a qualquer tipo de preconceito, seja ele racial, religioso, étnico. Então, eu acho que eu tenho esse foco. E estou aqui, dentre tantas bandeiras que você sabe, a saúde, ela é uma prioridade, o direito das mulheres, mas assim, essas bandeiras das minorias, eu acho que hoje em dia a gente não faz a diferença, essa coisa de quem é socialista, quem não é socialista. Eu digo que ser socialista é uma visão de mundo, muito mais do que uma posição política. E eu me solidarizo, me sensibilizo pelo outro. Acho que se não fosse política, poderia talvez ser freira, então, porque também é uma coisa. E eu digo que a religião está muito ligada a isso. A cidadania tem pessoas que são ativistas sociais, como a doutora Zilda Arnes, uma mulher que nunca foi política e fez tanto bem. Verdade. Então, eu acho que eu estou aqui por causa disso, Humberto. Eu faço uma pergunta, deputada, a você. Permita que eu a trate dessa Claro. forma. Mas eu fico aqui indócil, me controlando, porque eu quero, na verdade, interrompê-la. Mas a deputada Fabíola Mansur, discorre tão bem, com tanto conteúdo, as respostas, que, de repente, eu me auto-impeço de interrompê-la. Que nada, você é um grande condutor do entrevistado. Deputada, Isso é uma habilidade, né? O Poder Legislativo aqui da Bahia, a Assembleia Legislativa, esteve presente num importante evento da UNALE, que é a União Nacional dos Legislativos Estaduais. Vamos para um varejo desse momento, deputada. Olha, foi muito importante, fomos eu, a deputada Ivana, representando a Bahia, de uma comitiva de 20 pessoas que visitou a Holanda para uma troca importante de experiências e visitas. Visitamos, por exemplo, o Porto de Roterdã, que é um dos maiores portos do mundo, responsável, por exemplo, pela entrada de 40% dos produtos brasileiros. E lá tivemos uma aula de logística que pode ser utilizada aqui. Temos o Porto Sul, que é um projeto, tem vários projetos na área de Salvador, podendo gerar empregos, podendo gerar desenvolvimento econômico para o nosso estado. Tivemos numa fazenda de laticínios, a Fazenda Fombach, visitando um projeto que virá para o Brasil e se instalando no oeste da Bahia, lá em Jaborandi, que vai gerar empregos diretos e indiretos, quase 6 mil empregos, e que é nas melhores práticas de laticínios, com todo o know-how inovador das tecnologias. E a gente, lógico, o legislativo ele se insere quando ele facilita, quando ele faz com que empresários e governo tenham essa troca de experiências. Fora isso, foi muito rica a experiência em energia eólica, energia limpa a partir do mar, porque Salvador poderá ter uma vocação, vários municípios no litoral poderá ter uma vocação para energia limpa a partir do mar, que é uma energia cara a curto e médio prazo, mas ela é extremamente sustentável a longo prazo. E, finalmente, e mais importante, eu e a Ivana tivemos com a embaixadora do Brasil na Holanda, a senhora Regina Dunlop, e fizemos um acordo para fazer o Network Day, que é uma troca de experiências governamentais e empresariais, dos melhores manejos, melhores práticas. Tivemos a oportunidade de ligar para o governador Rui Costa e já acertar para o segundo semestre
ou primeiro semestre do próximo ano, esse Network Day na Holanda. Isso é muito importante. Num mundo globalizado, nós precisamos trocar experiências, melhores práticas em recursos hídricos, em energia limpa, para que a gente traga desenvolvimento para o nosso Estado. E é uma coisa que parece tão longínqua, vai para um Estado, para um país que é tão diferente do Brasil, mas eles têm, nos recursos hídricos, eles são experts, em laticínios também, e a gente pode trazer isso. E traremos. Eu e a Ivana, aliás, estamos muito participantes das atividades da Unali, inclusive estamos também fazendo parte do Comitê da Reforma Política, que temos questionários aqui para os nossos deputados responderem. Perfeito, ótimo, muito bom. Agora, na próxima incursão lá pela Holanda, vê se, na verdade, crie condições para a nossa Carol, a nossa Virna, a nossa Lai, possa ir para cobrir essas andanças, sobretudo da bancada feminina pelo mundo afora, aqui para a TV Assembleia. Isso é importante. Eu acho que é importante. Né? Eu acho que se a gente pudesse ter tido essa cobertura, eu acho que teria muito mais visibilidade essa atividade. Isso. É claro que isso vai gerar muitas atividades. Por exemplo, nós tivemos também na China, em novembro do ano passado, exagerou. A deputada Ivana recebeu uma comitiva de chineses em sua casa, que estão aí visitando a Bahia para vários investimentos, a ferrovia Oeste-Leste, né, o porto, a ponte, e isso vai encurtando as distâncias. A gente pensa que não, mas é muito importante essa troca de experiência. Eu fiquei muito feliz e honrada em ser representante desta Assembleia, junto com a Ivana, nessas duas atividades, essas duas missões oficiais da Unali. Vamos falar das reformas, deputada? Vamos. São reformas importantes para o país, mas eu acho que estão sendo propostas algumas coisas que eu discordo totalmente, né? E eu acho que a gente precisa de um ajuste fiscal, precisa corrigir déficit fiscal da Previdência, precisa modernizar as leis trabalhistas, no caso da trabalhista, mas a gente tem algumas coisas que, para mim, não são inegociáveis. No caso da reforma da Previdência, a gente equiparar a idade mínima de mulheres e homens com a mulher tendo dupla jornada é um erro. Equiparar a aposentadoria mínima entre o trabalhador rural e o trabalhador urbano também, porque quem conhece lá o trabalhador rural que pega na enxada sabe a diferença que isso tem. O inicial previsão para o recebimento da aposentadoria em tempo integral, de contribuição de 49 anos, me parece extremamente excessiva. Então, foram flexibilizadas algumas coisas, mas isso precisa realmente avançar. A gente precisa combater a sonegação no caso da reforma da Previdência. Nós precisamos dialogar mais para fazer uma reforma estruturante que o país precisa. E no caso da trabalhista, existe uma coisa que está lá, Humberto, que é a prevalência do negociado sobre o legislado. O que é isso para você entender? O legislado é a CLT, a Conciliação de Leis Trabalhistas. E o negociado é a cargo dos acordos patrão-empregado. Eu acho que a parte mais fraca, que é a parte do trabalhador, vai ficar indefesa. Então, a gente não pode concordar. Claro que a gente não vota, mas nós temos aqui procurado trazer o debate para esta casa, para ouvir o contraditório, mas defendendo, sim, que as reformas, do jeito que estão, não dá. Eu acho que nós fizemos duas audiências de reforma da Previdência e eu acho que debatendo é que a gente vai flexibilizando. Né? Eu acho que a reforma mais importante é a reforma política também, a reforma tributária, por exemplo, que onera as empresas e aí causa desemprego. A reforma trabalhista não vai resolver 40% dos brasileiros na informalidade, que nós não estamos falando nada. Então, nós temos que gerar competitividade para as empresas, aumentar os empregos, diminuindo os impostos. E ninguém fala de reforma tributária. Né? Então, eu acho que, do jeito que essas reformas estão sendo conduzidas, está sendo feito de uma forma muito assodada. Você vê que os brasileiros não estão favoráveis a essas reformas. É preciso que haja um debate maior, que sejam flexibilizadas os seus pontos para que a gente possa colocar o país nos trilhos. Então,
eu tenho feito grandes críticas às reformas, mas reconhecendo que precisamos sim fazer o ajuste fiscal, precisamos fazer gestão no país, precisamos também combater a corrupção. Quantos milhões saíram pelos ralos da corrupção que podiam estar sendo investidos na saúde, na educação? Enfim, gestão, mas com diálogo, com debate e nenhum direito a menos, porque não podemos ter restrição de direitos adquiridos. Prazer enorme, agora sim, ter dividido essa bancada com a senhora mais uma vez. E garanto que o pessoal, que a direção aqui da TV, vai chamá-la mais vezes aqui para essa bancada. Tá bom, deputada Fabíola? Muito obrigada por eu ter tido a oportunidade de dividir essa bancada. Sempre é um prazer para mim estar na TV Assembleia, que já elogiei o trabalho, e me convidem que estarei sempre aqui. Se quiserem, também para debates, para a gente fazer, ouvir posições de vários deputados, que a gente tem sempre feito esses debates na plenária, mas na TV, com todos vocês ouvindo, com esse bope que a TV, a Assembleia dá, é muito mais importante. Obrigada, Humberto, e obrigada pelos elogios que você faz à minha pessoa. São justos. Obrigada. Grande abraço. Muito obrigado por sua atenção. Nós ficamos por aqui. TV Assembleia, a TV da Casa do Povo.